E aí, gente, Hackerman aqui. A gente vai pro vídeo final, provavelmente, dessa série. A gente estava vendo o segundo artigo do Feynman sobre computadores quânticos, né? Lembrando que isso aqui ele publicou em 1985, então bastante tempo já. Começou a dar uma guinada mesmo nesse estudo em 1990, mas só ele começou o primeiro artigo em 81, depois desse em 85. Outras pessoas também começaram a publicar sobre esse assunto, mas enfim. Aqui ele vai dizer que o que ele está tentando dizer é que o computador quântico ele não quer mover os dados de uma posição para outra, que nem um computador clássico, né? O computador clássico ele vai até dizer aqui, ó, que no seu processador que você tem no seu computador, lá na sua placa-mãe, dentro lá do seu processadorzinho, tem vários transistores, né? E os zeros e uns que realmente são assim computados, quando você vai fazer uma conta, por exemplo, ou acessar um site, qualquer tipo de coisa que envolva tudo que o computador representa, que é zeros e uns, que representa a cor do seu computador, no monitor, representa os números, os caracteres que você está usando, tudo que é representado no computador usando isso daí, eles usam a tecnologia de um cabo para o outro, né? Dentro do seu processador tem vários cabos, né? Milhares, né? Que são os transistores. Então, a questão aqui é que a gente não está tentando mover de um transistor para o outro informação, que seria uma voltagem elétrica, né? A gente não está tentando usar a forma tradicional de processamento, né? Então, a gente quer usar aqui uma coisa mais parecida com a que a gente tem na física quântica. Então, ele não vai usar essa analogia que é comum no computador clássico. Então, a questão aqui é que ele não quer mudar os dados de um lugar para o outro. Ele quer mudar o estado dos dados onde eles estão. No sentido de, você tem um átomo ali, nesse caso ele está falando 3, né? Você mudar o estado do átomo seria você mudar ele de 0 para 1. Então é isso que ele está tentando explicar aqui, né? Então, você não... Por isso que quando você vai falar, nossa, o computador quântico da Google, ele tem 72 qubits, quer dizer que ele é mais rápido. Ele é mais rápido daquele da Intel, que tem 54. Essa é a questão, que quanto mais qubits, assim, em geral, dependendo se a arquitetura for a mesma do computador quântico, e se você tem mais qubits, quer dizer que é mais rápido. É basicamente isso. Então, quanto mais qubits você tem, que são esses átomos que vão ser usados para fazer zeros e uns, quanto mais qubits você tem, mais rápido o seu computador vai ser. É basicamente isso. Se você tem 3, é óbvio que vai ser menos rápido que um que tem 52. Então a questão é essa. E você só vai mudar para 0 e 1 usando o estado do próprio átomo, né? E eu só vou tentar mostrar como é na computação clássica, né? Dentro do seu processadorzinho, vai ter várias coisas que são chamadas de registradores, né? Register em inglês, né? E dá pra ver aí que tem muitos tipos. Os principais aí que é importante é esse Float Point Register, que vai ser relacionado aos flops do seu computador, né? A gente, por exemplo, o computador não, o PS4 e o Xbox. Uma coisa importante aí são os teraflops de diferença de velocidade, né, de processamento. Então é a capacidade de calcular números decimais, né? Então Float Point Register, né? Tudo isso aí é necessário para programação, vários tipos de coisas que são tipo obrigatórios no computador. E tem aqui os registros de endereço, que vão ser, quem estuda programação conhece, que são coisas que você usa muito, principalmente C++, que ele é muito bom para isso. Então, data registers, que está aqui escrito que ele guarda valores numéricos como inteiros, né? E algumas arquiteturas vai dizer aqui que também float números decimais, mas enfim. Tem vários registradores que vão ser importantes para o processador funcionar.
Só que como que você faz isso num computador quântico, né? Aí ainda é computador clássico, né? Então, tá falando o número de bits para cada registrador, né? Então, aí tá. Eu não vou ensinar cada um, né? Mas aí dá pra ver que tem vários tipos de registradores. O Data Register ali, que ele. Tá escrito ali que ele carrega não. Holds não é carrega. Ele guarda, né? Um operando de memória. De endereço, ele guarda um endereço de memória, um endereço na memória. Isso daí é importante até para hackear também, que é chamado de binary hacking, né? Que você vai usar os endereços de memória de um aplicativo que o aplicativo usa para conseguir, por exemplo, acesso ao um acesso assim ilegítimo do aplicativo, né? Então você conseguir fazer o login na conta, numa conta sem você ter a conta, né? Então você ter privilégios maiores dentro do aplicativo sem você ter uma senha para isso, usando um endereço de memória. Então tudo isso aqui é importante, todas essas coisas são importantes no computador clássico para ele funcionar, para o seu Google Chrome funcionar, para o seu Firefox funcionar, para qualquer tipo de aplicativo ou software que você usa. Isso aqui vai ser importantes, vão ser muito importantes até para os programadores, porque essas coisas aqui são muito usadas assim, não tudo, né, mas a maioria são bem usadas aí no para fazer as coisas normais de programação. Aí a questão, como que eu consigo fazer isso no computador quântico, né? Como que eu consigo usar registradores para fazer computação, né? Sei lá, fazer uma conta, fazer qualquer tipo de coisa que seja útil, né? Para a humanidade. Então vai ter esse artigo aí, eu não li esse artigo, eu só vou usar uma foto que ele tem para tentar mostrar como ia funcionar isso, né? Então tem uma foto aí que ele estava usando, é que eu quis deixar a fonte, né? Eu só pus essa imagem aí pra dizer que essa foto não é minha, né? Foi essa fonte aí que pôs. E eles vai mostrar uma foto de a possibilidade de um registrador quântico, né? Então a questão é que você vai armazenar os dados. A questão é que os dados eles vão ficar de uma forma mais difícil de ser segurada. Como assim, segurada? Quando você vai lá no seu computador normal, seus dados ficam na memória direto e acabou. Não tem nenhum problema. Dificilmente vai dar um erro que esses dados vão ser perdidos, né? Mas já pensou que tipo seus dados na memória fossem perdidos, você não consegue mais, não conseguiria mais o aplicativo direito e tal. Mesmo pegando como exemplo a memória RAM, porque a memória RAM ela é uma memória que quando você desliga o computador, ela some, né? Então ela só é usada enquanto o computador está ligado, pelos aplicativos, pelo sistema operacional, tudo que está usando, né? Ele usa partes da memória RAM para funcionar, né? Então, por exemplo, está no Minecraft, então ele vai usar alguns setores da sua memória RAM, né? Para funcionar o Minecraft, o seu Firefox. Por isso que se você tem pouca memória e você ficar com poucos espaços na memória, você não vai ter não vai ficar lento com o computador. Então a questão é que a questão de você armazenar memória em registradores quânticos é difícil porque tem muitos problemas no computador quântico de interferência, né? Então qualquer interferência no ambiente que ele está pode acabar perdendo a informação. Porque no computador normal, isso é usado por luz, né? Então, por exemplo, quando você está usando uma memória RAM, seu computador está ligado, essas informações da memória RAM, elas são enviadas para ela, os dados são enviados em forma de luz. Luz, sabe? Luz, energia. Energia de verdade. Então, elas são armazenadas assim. Tanto que tem uma técnica aí de hackear a memória RAM, congelando ela, né? Que é Cold Boot Attack, né? Que você congela a memória RAM para conseguir os dados dela. Porque aí os dados vão estar congelados, aí você vai conseguir, usando alguns equipamentos, né? Extrair os dados da memória RAM para ver, por exemplo, a senha do computador e tal, esse tipo de coisa, que é bem tenso. Mas enfim, quando você desliga o computador, as coisas na sua memória RAM somem. Mas nesse caso aí, eu quero armazenar uma coisa para ficar para sempre no meu computador, né? Então seria basicamente relacionado à memória cache, talvez, que a memória cache é uma memória que fica permanente. Aí o problema que tem é que nos computadores clássicos isso é bem fácil de fazer, de você armazenar dados,
no computador quântico é difícil. É isso que eu estou tentando explicar, né? Então, no computador quântico tem muitas interferências que podem fazer que seus dados sejam perdidos, né? Os dados que você fez na sua aplicação, né? No seu software. Então a questão é como que a gente poderia operar esse computador quântico, né? Como a gente poderia fazer ele funcionar. Então, eu sei que é difícil, gente. Eu sei que esse assunto é difícil, mas vamos lá. Continuar. Como a gente poderia operar esse computador? Então ele vai falar, nós começamos colocando esses bits, né, de input no registrador e colocando o cursor para ocupar o local ali da memória. Então a questão aqui é que ele está tentando imaginar como funcionaria isso na prática. Beleza, o computador clássico é assim, seus dados ficam armazenados na memória temporariamente, mas como a gente faria isso no computador quântico de uma forma que funcione, né? Aí vai dizer uma forma mais complexa aí, usando elétrons aí para fazer isso. E aqui está tentando descrever como realmente ia funcionar na parte física, né? Isso daí. E aqui essa parte final, a partir do off course, vai ser importante. Que ele vai falar, existem coisas externas, né? Envolvidas em fazer as suas medições e determinando tudo isso. O que não pode ser parte do nosso computador. Então está dizendo que esse negócio de medidas, de medições, seria importante para o computador quântico para ele funcionar da maneira correta, né? Eu falei, tipo assim, se você tem muita interferência no computador, ele não vai fazer as coisas da forma correta. Ele não vai funcionar direito. Ele vai ter erros. Erros que não deveriam acontecer. Então você vai fazer uma conta, por exemplo, e começa a dar erro. Porque tem muita interferência. Então tem formas de você... Tem algoritmos não sei como falar em português, de você corrigir, de correção, né? Algoritmos de correção desse tipo de coisa, né? Tipo, de correção de erros, né? No computador clássico também tem isso, no seu computador tem isso já, mas isso foi resolvido há muito tempo. Agora no computador quântico estão tentando resolver, porque é mais difícil. Porque tem muita interferência externa, do mundo externo, que pode acabar atrapalhando aí o computador a funcionar direitinho. Então isso daí é uma coisa que ele já estava prevendo antes. Então aí, nessa parte aí, nesse quarto, ele vai falar basicamente sobre isso. Sobre as possíveis interferências que poderiam ter nesse sistema do computador quântico. Então, a questão aqui será que a gente pode calcular realmente os erros que podem acontecer no nosso computador? É uma coisa difícil, gente. Pelo que eu tenho visto hoje nos cursos que eu fiz, é uma coisa que, assim, tem sido propostas várias soluções para correção de erros em computadores quânticos, mas mesmo assim é um assunto também ainda meio aberto, né? Então, a questão uma hora vão resolver, obviamente, uma hora os caras conseguem, né? Tá tendo tanta pesquisa nesse assunto, vários países estão desenvolvendo bastante grupos de pesquisa nos Estados Unidos, na China, para fazer pesquisa sobre esse assunto, mas a questão é que é um problema bem grande, esse problema de interferência. E aqui é uma parte da conclusão do artigo, eu vou focar mais na parte do finalzão mesmo, então, deixa eu ver essa parte aqui, se eu traduzir de uma forma mais simples. Eu vou traduzir de uma forma mais... sem fazer muita simplicidade, né? Então, aqui eu vou traduzir de uma forma simples, de qualquer forma, parece que as leis da física não apresentam nenhuma barreira para reduzir o tamanho dos computadores até que os bits sejam do tamanho de átomos, né? Então, a questão aqui é que ele está dizendo que os computadores clássicos que a gente já tem a memória e o processador de gente que a gente tem, eles estão cada vez mais se desenvolvendo, naquela época menos, né, mas a gente está tendo cada vez mais transistores mais menores, né, porque antigamente o transistor era enorme, agora é muito, tipo, minúsculo, nanotecnologia quase, não, é microtecnologia acho que fala, não acho que, enfim, acho que é nanotecnologia já que fala, já chegou nesse nível de transistor ser tão pequeno que no seu processador tem milhões e milhões de transistores, que vão fazer o seu computador ter mais velocidade de processamento. E lembrando que a luz vai passar entre aspas, cabos que estão dentro do seu processador, entre aspas, né? Para fazer isso daí funcionar. Aí a questão é que você pode diminuir isso daí ao ponto de ficar mais rápido.
tanto que até, a gente tá vendo que agora a gente tem processador, por exemplo, i9, Intel i9, que é uma velocidade de processamento com 9 núcleos, que é rápido pra caramba, você vai conseguir fazer bastante coisa. Eu consegui jogar seu jogo, editar vídeo e tal, além da placa de vídeo, que você vai ter que ter para mais velocidade de processamento. Mas enfim, a questão aqui é que, pelo que eu tô entendendo, né, embora isso aconteça, né, embora os computadores possam se evoluir do jeito que eles estão, sem computação quântica, ele vai dizer aqui que esse Sway que eu não lembro como traduz, né? Mas que o comportamento desses computadores pode permanecer, né? Difícil de você lidar, né? Isso aí provavelmente é mais ou menos isso que pode ser traduzido. Então a questão é que é legal, parece legal esse negócio de computação quântica, mas é mais difícil do que parece. E a questão é, será que a gente precisa disso? Será que a gente realmente precisa de um computador quântico? Então, eu acho que o artigo quis mostrar como é possível e também mostrar como que os computadores clássicos podem ainda assim cada vez ser menores e realmente serem do tamanho até de átomos ao ponto de realmente serem muito velozes. Então, obviamente, os processadores atuais da Intel, da AMD, vão ficar melhores. Você não tenha dúvida, mas se a gente conseguisse fazer um computador quântico, essa é a minha opinião, né? E a opinião, acho que é até atual, né, dessa parte de física, de computação quântica, que embora os computadores estão melhorando de uma forma exponencial, né, a cada 2 anos a gente está vendo processadores mais rápidos, placas de GPU mais rápidas, ainda assim os computadores quânticos vão estar num nível, se realmente forem realizados, né, um computador quântico com muitos qubits, o da Google tem 72, mas se ele tivesse mais qubits, tipo, sei lá, 100 mil ou mais, a gente poderia ter algo que realmente ultrapassa qualquer tipo de computação atual. Então, a questão é que ele tenta explicar aqui como que poderia ser usado da forma mais primitiva possível, né? No nível aí da parte mais básica dos processadores, né? Mudando aí, basicamente, gente, mudando a tecnologia. Tirando a tecnologia atual, não, atual não, a passada e colocando a atual, para fazer o computador que é assim, né? Então, tem várias razões para o computador ser assim, dessa forma, para ele funcionar. Então, basicamente, isso daí é a ideia de Feynman realizada, né? Então, esse artigo ele escreveu há 40 anos atrás. Hoje a gente está em 2020. Basicamente, 40 anos atrás, 35 anos atrás. Tanto o de 81 quanto o de 85. Então, a questão aí é que esse computador, ele está realizado, né? Ele não faz ainda o suficiente para ser considerado um computador assim completo, no sentido que você pode se comercializar, né? No sentido que você pode, a D-Wave já comercializa, é uma empresa de computação quântica, a D-Wave que faz tempo nesse negócio, ele já comercializa, acho que eles começaram recentemente. Não sei quanto está custando mas enfim, eles já comercializam para universidades, para empresas, mas a questão aqui é que ainda a gente vai ter muito chão ainda para ser usado para coisas mais efetivas de uma forma comercial, né? Para você vender computadores quânticos. Imagina, você vai numa loja da Santa Ifigênia e comprar um computador quântico, peças para o seu computador quântico. É um futuro que parece real. Então, imagina, quem conhece Santa Ifigênia vai dar risada disso daí, né? Mas enfim, é isso, gente. Eu sei que a gente falou bastante coisa, a gente falou sobre muito assunto de uma forma meio quebrada ainda, né? Mas enfim, espero que você tenha gostado e que a gente possa continuar os próximos vídeos. Os próximos vídeos não vão ser sobre computação quântica, né? Eu vou parar um pouco sobre esse assunto. Eu vou focar mais na parte de hacking mesmo. Mas quando a gente voltar, a gente vai falar bastante sobre qubit, sobre entanglement, sobre posição e coisas que vão ser importantes para o computador quântico funcionar. Então, era isso. Até próximo vídeo. Lembrando que esses assuntos, gente, sim relacionado a hacking, né? Porque esse computador ele é uma ameaça bem grande para a segurança internacional de computadores e internet. Então era isso, gente. Hackerman desligando.